alguns segundinhos para o pessoal começar a chegar, porque a gente vai ter uma live especial essa noite. Tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Quando você for chegando aí, já vai respondendo aqui nos comentários de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando. Nós estamos promovendo essa live através do nosso site pastoredilson.com, que tem a visão, a missão de inspirar cada esfera da sociedade, principalmente através do desenvolvimento de líderes com valores, com princípios cristãos. E a pessoa que eu estou trazendo para conversar neste momento dispensa apresentações. Eu sei que você está cheio de expectativas e enquanto ele ainda não está chegando, vai dar tempo de você convidar outras pessoas para também assistir conosco. Então vai chamando o pessoal. Tem gente aí de Rio de Janeiro, do Piauí, de Fortaleza, Ceará, de Pernambuco, vários estados chegando. Muito bom estar com todos vocês. Vai interagindo nos comentários. Quem sabe de repente a sua participação não é citada aqui também na live. Mas nesse momento eu não vou me demorar muito para poder chamar o convidado de hoje. O convidado de hoje é o pastor Silas Malafaia e eu vou colocar ao vivo conosco. Fala, Glória irmão. a Deus. Boa noite, pastor Silas Malafaia, graça e paz. Tudo bem? Meu som tá bom aí? Tudo bem, para a gente é uma honra, um prazer maravilhoso estar com o Senhor. Vou tentar ser bem objetivo, porque o Senhor dispensa apresentações. Acredito que todo mundo que está assistindo aqui, se não conhece quem é o pastor Silas, provavelmente não viveu no Brasil nas últimas décadas. O pastor Silas, ele fez uma influência positiva na história do movimento cristão, antes de muitos dos aqui presentes terem sequer nascido de novo. E a gente vai ter a oportunidade de poder desfrutar um pouco da unção, do conhecimento, da experiência dele. Eu sempre digo que em tempos, parafraseando o pastor Silas, de famosos anônimos, é mais importante termos não apenas bons pregadores, pessoas que vão trazer boas informações, mas pessoas que vão trazer um testemunho de vida. E o seu testemunho, pastor Silas, é inquestionável. Eu o conheci pessoalmente no movimento Pastores Juntos, que tive a honra de participar em algumas reuniões, momentos onde, apesar de saber muito claramente que o Senhor tem posições políticas bem definidas, o Senhor pode reunir pastores para, sem falar de política ou de doutrina, de diversas denominações diferentes, poder, de uma certa forma, agregar valor, passar experiência e ter um tempo de comunhão. É uma iniciativa maravilhosa, recomendo para quem está chegando agora também. Mas sem demoras, vou deixar o pastor Silas fazer uma breve introdução e aí a gente vai partir para uma entrevista bem prazerosa e edificante aqui. Bem, é um prazer estar com você, Edilson. Muito obrigado. Para mim sempre é uma oportunidade. E eu acho que você vai ter que tirar os comentários, senão vão ficar aqui no meu rosto, sabe? Certo, E vamos. depois aí você pode abrir no final, porque senão fica ruim a beça aqui o pessoal para acompanhar. Isso. Já estão desativados, pastor. Tá O senhor que certo. manda aqui nessa live. Amém. Eu tenho uma boa recordação de Petrolina, porque fizemos uma cruzada aí há anos atrás, né, com mais de 70 mil pessoas, e uns sonhos do meu ministério que Deus permitiu realizar, né, quando fizemos assim cruzadas gigantes em vários lugares do Brasil. Então eu me lembro e me recordo. E é um prazer estar com você e com essa turma toda que está aqui nos acompanhando para responder alguma coisa que possa abençoar, ajudar e contribuir para a vida das pessoas. Porque existe uma máxima muito importante. Satanás opera na ignorância. Quando você não tem conhecimento, você dá poder ao diabo. O conhecimento impede o diabo de proliferar. E a falta de conhecimento dá poder ao diabo para ele influenciar. E é por isso que a Bíblia diz que o meu povo foi destruído por causa do
conhecimento, da falta do conhecimento. Não é diabo, não é economia, não é pandemia. Mas a falta de conhecimento leva o povo a pecar, leva o povo a ser enganado por doutrinas falsas, por falsos profetas, e uma vida totalmente afastada de Deus, com heresias produzidas pelas próprias pessoas ou heresias produzidas por outras pessoas. É isso Verdade, aí. pastor. Já começamos aí com um ensinamento maravilhoso, mas eu queria poder fazer algumas perguntas. Pastor, algumas das perguntas vão ser bem pessoais mesmo. Todo mundo sabe que o Senhor tem sido um pastor que estende a sua voz profética, digamos assim, para além do seu rebanho, influenciando diversas esferas da sociedade, não apenas ministerial, com os valores cristãos. E eu queria ouvir pessoalmente a pergunta que talvez muitos queiram fazer também. Quais são os seus maiores desafios pessoais em ser essa voz para o Brasil? Às vezes, de falar de temas polêmicos, que vão polarizar pessoas, que vão criar até uma relação de amor e ódio, às vezes. Mas na sua vida pessoal, pastor, quais são os maiores desafios de poder ser essa voz? Bem, os maiores desafios é porque você é uma voz profética, mas não significa que sua esposa e sua família são vozes proféticas. Então, eles sentem a pancada que eu não sinto, certo? A sua esposa, né? Por exemplo, a minha esposa, que está comigo, que é uma mulher magnífica, especial, quem é a voz profética sou eu, não é ela. Então, ela recebe esse rescaldo todo da pancada de calúnia, de difamação, de incompreensão, de gente que entra nas redes dela para falar desaforo, para caluniar, para xingar. Então, o desafio é manter essa minha turma entendendo que Deus me deu um chamado para isso, porque desde novo, um dos episódios, uma vez um pastor disse para mim quando eu era bem jovem, eu vou te dar uma palavra para você que agora você não vai entender. Você só vai entender depois de muitos anos. Profeta não fica no trono, profeta fica no calabouço. Quando o camarada me disse isso, eu falei, que conversa é essa de que profeta não vai para trono e vai para calabouço? Que papo é esse? Eu não entendia. Anos mais tarde, quando Deus começou a me levantar como uma voz profética na nação, aí eu comecei a entender o que esse pastor me falou. Então, esse é um desafio pessoal. Outro desafio pessoal é você não deixar que suas emoções e suas convicções pessoais atrapalhem aquilo que Deus quer que você fale, né? Então, isso aqui é uma coisa muito séria. E você envolver a sua palavra com princípios de justiça e retidão, sem fazer defesas de A ou de B, por interesses de amizade ou por pensa como eu penso. Então, esse é também um grande desafio. Também um outro desafio é você estar antenado com tudo que está acontecendo, perceber tudo que está acontecendo. E é tão interessante como é que Deus prepara você, como eu, você, como qualquer outro que está aqui nos acompanhando, para o seu propósito. Veja que coisa interessante. Quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade, meu pai, um cara inteligentíssimo, preparadíssimo, me ensinou como é que se lê jornal. Eu queria ler a parte de esporte. E meu pai, para eu poder ler a parte de esporte, eu tinha que ler a parte de política nacional, política internacional, fatos do mundo e economia, do Jornal do Brasil. Eu ficava com raiva, eu não queria saber nada disso. Depois eu passei a ter gosto. Então, você veja, eu tenho quase 52 anos que eu leio o jornal. Eu posso te falar tudo o que aconteceu nesses últimos 52 anos na política internacional e nacional. E meu pai me ensinou como é que se lê uma notícia. Você não ficar impressionado com a manchete. Geralmente, no meio da notícia, está a verdade contraditando até a manchete. Meu pai me ensinou todas essas técnicas. Isso tudo, Deus me preparando para esse tempo, que eu tenho a certeza, sabe? Porque as pessoas pensam que você ser uma voz é você entrar assim, sabe? Zen, ficar parado e meditando, que Deus vai te dar tudo. A coisa não funciona assim. Você tem que ter a percepção do que está acontecendo na política, na economia, na sociedade,
na religião, na igreja, tá? No poder, no governo. E você tem, então, uma dimensão para você dizer assim, ó, é isso aqui está errado. Como, por exemplo, eu disse aqui, vou dar um exemplo de algo que está aí, hoje começou a ser decidido. O inquérito da fake news é ilegal, no Supremo Tribunal. Dizer isso, tá, ok. Você vai e diz isso. Tá, com que base? Aí eu tenho que pesquisar. Quando eu digo que é ilegal, porque o artigo 129, inciso 1 da Constituição atribui ao Ministério Público o poder acusatório. Então, o Supremo não podia abrir um inquérito sem o Ministério Público Federal, né? A Procuradoria-Geral. 2, porque o artigo 66 do Regimento Interno impede que o presidente do Supremo indique um ministro, tem que ser por sorteio. Então, não adianta eu ser voz profética de combater uma coisa se eu não tiver o conhecimento, sabe, do que está acontecendo para embasar aquilo que Deus quer que eu fale. Então, esse é um desafio. Porque não basta dizer, isso é errado. É errado por quê? Porque você está condenando. Porque você está contra. É como a voz profética, na época dos reis, né? Eles denunciavam aquilo que estava acontecendo. Eles tinham o domínio do conhecimento daquilo que estava acontecendo com a nação, daquilo que os sacerdotes estavam praticando, daquilo que o povo estava praticando, que os reis estavam praticando. Então, você tem que ter um domínio do que está acontecendo para você argumentar. Esses são alguns dos desafios. E ter a coragem para falar, sabendo que pode ter retaliações sérias, que você está falando de gente muito poderosa. Isso é muito bom, pastor. Já tem princípios preciosos. Só no comecinho dessa conversa, eu percebi que o senhor falou sobre perseguição para a família. Quero até dar uma ressalva. Esse ambiente aqui atrás é o quarto da minha filhinha de 1 mês de idade. A gente está filmando aqui no que se transformou um pouco do meu escritório nesses dias. E o ponto dessa live é discutir um pouco mesmo o papel do pastor e na sociedade. Porque tem muito pastor que pensa que o papel da sua unção, do seu chamado, se restringe ao público que está dentro de um auditório, que está dentro de um templo. E aí vem a segunda pergunta, pastor. Que conselhos o senhor daria hoje a um pastor que está começando o seu ministério, que tem pouco tempo ainda de experiência ativa no chamado, mas já entendeu que a sua atuação pastoral ela não se limita aos frequentadores da igreja? Ela toca outros setores da sociedade, seja a política, seja a economia, seja a educação, artes, entretenimento, enfim. Ele entende que a sua influência vai para além do rebanho. Que conselhos o senhor daria para um pastor que está começando a entender isso? Bem, nós precisamos ter a compreensão que na igreja nós edificamos a fé. No mundo, nós manifestamos a fé. Não é na igreja que você manifesta a fé, é no mundo. A luz, olha o que Jesus diz e o que Paulo diz. Mateus 5,16, Jesus diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso é, as pessoas ao olharem para mim, me veem a luz de Cristo. Aí Paulo vai dizer, em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como os astros no mundo. Então a Bíblia manda eu brilhar diante e no meio. Então, diante da sociedade, dos fatos que estão acontecendo, e no meio é onde está o povo, onde está a sociedade. Na ciência, nas artes, na educação, na política, né? No entretenimento, em todas as áreas. Então, um pastor, ele precisa estar antenado. O que está acontecendo fora da sua igreja, no seu bairro ou na sua cidade? O que está acontecendo? Eu tenho a grata alegria e satisfação de saber de pastores que, ao espelharem, não é? É evidente que eu não acerto todas, é evidente que eu não sou perfeito, mas espelharem a nossa atuação e fazer marcar a presença da igreja na sociedade, influência política e social. Eu não fui chamado para ser senador nem deputado, e explico por quê. Quando você é um senador e um deputado, você pertence a um partido.
partes da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. A minha influência não é ser, é muito pelo contrário. Eu não sou de partes, então eu exerço uma influência me posicionando nas demandas das pessoas. Eu podia citar aqui, por exemplo, um pastor da cidade de Alagoinhas, na Bahia, que me acompanha, que me respeita. Esse cara tem feito um salseiro na cidade. O prefeito chama ele, porque ele é um cara que bota para quebrar. Fez obras sociais, contratou trator. Eu tenho aqui um projeto de a gente arrumar escola, consertar praças, delegacias, carro de polícia. Ele fez na cidade dele, ele ganhou uma referência louca. Posso falar do pastor Flamarion, da Igreja Quadrangular de Governador Valadares. A influência desse cara, quando houve a contaminação lá do Rio Doce, né, que foi contaminado pela mineradora, esse camarada promoveu uma campanha de água. Eu mesmo enviei não sei quantas carretas de água para a cidade. Foi uma loucura. Esse camarada, o prefeito agora o chama para falar. Então, você tem que perceber, certo? Se você é um pastor de uma igreja, você não pode estar atento a só as quatro paredes onde você está. Perceba as demandas do seu bairro, da sua cidade, as demandas sociais, as necessidades do povo, as posições que você pode influenciar contra o pecado, porque é muito confortável eu pregar dentro da minha igreja. É muito confortável eu ficar caladinho, deixando o pau quebrar e o circo pegar fogo do lado de fora e deixar o nosso povo sem referencial. Sabe por quê, queridão? Ou eu influencio ou ímpio influencia. E uma máxima do diabo, lamento dizer, que está na boca de muitos irmãos, e a culpa não é deles, a culpa é de líderes omissos. Pastor, vai cuidar da igreja, vai pregar. Primeiro, que eu não sou um alienado. Segundo, tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu faço. A Bíblia não excluiu a minha cidadania terrena. Quando Jesus fala em Mateus 22, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, está falando da cidadania celestial e terrena. Isso Paulo mesmo. Diz em Romanos 13, 7, ele diz uma outra coisa: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Deus não fez seres exclusivamente espirituais. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. Estamos aqui na Terra com demandas. E quando alguém quer anular a sua cidadania terrena, com todo respeito, meu irmão, se você pensa assim, você é um fariseu hipócrita, e eu provo. Se amanhã teu patrão te mandar embora e não quiser pagar seus direitos, não busque na justiça seus direitos, porque isso é cidadania. Se amanhã alguém te ameaçar, não procure a polícia, porque isso é cidadania. Então, para o pastor que está começando, e evidente, não faça nada que Deus não esteja te orientando ou te dirigindo, porque Deus não chama pessoas para uma mesma coisa. E não significa, porque um pastor está atirado do lado de fora, porque ele é um omisso, não é isso. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, mas se posicione. Se posicione diante das demandas da sua cidade, do seu estado, do seu bairro, certo? Cada um dentro do seu estilo, não é? Mas se posicionando pelo bem do povo, pelo bem da nossa nação. Então, não tenha medo, não queira aplauso, porque quem não tem suporte para crítica, fique quieto. Porque se prepare. Mas sabe o que eu vejo? Quando eu vejo gente me criticar, me caluniar, me difamar, eu tenho a plena convicção que eu estou no caminho certo. Exatamente. Porque se eu tivesse só aplauso, meu irmão, eu ia ficar com dúvida. Tem alguma coisa errada. Eu não estou incomodando, luz incomoda, luz perturba trevas. Se eu não estou incomodando, tem alguma coisa errada. Então, a jovens pastores, orem a Deus, peça discernimento, peça sabedoria, peça a Deus estratégias para você trabalhar além do culto e da membresia da sua igreja. Muito bom, pastor. Eu costumo dizer aqui que eu não acredito numa igreja que não muda o ambiente onde ela foi plantada. Seja o bairro, seja a cidade, seja o estado, cada um, obviamente, dentro da esfera de atuação que Deus deu, na área de atuação que Deus deu, mas os conselhos aí foram preciosos. Agora, eu vou ficar, pastor, um pouquinho ainda mais pessoal
nas perguntas, e vai ser a pergunta que talvez alguns queiram fazer também. Se o Senhor fosse começar novamente do zero o seu pastoreio, o que é que o pastor Silas Malafaia mudaria? Ou seja, olha, pastor Edilson, no começo do pastoreio eu fiz isso, fiz assim, e hoje eu faria diferente. Então, são duas perguntas, na verdade. O que é que o Senhor mudaria se fosse começar do zero? E o que é que o Senhor faria exatamente da mesma forma? Ou seja, eu comecei assim e se eu pudesse voltar atrás, eu faria exatamente do mesmo jeito. Se uma pessoa não reconhece seus erros e acha que tudo que ele fez foi certo, significa que essa pessoa não passou por um processo de amadurecimento. Certo? Porque se tudo que eu acho que eu fiz a vida toda eu só acertei, então, das duas uma, eu continuo como medíocre e criança, ou eu sou um soberbo que não reconheço meus erros. Então, vamos lá. Coisas que eu não faria. Pressionar a minha esposa com a demanda que eu tive violenta no meu ministério. Eu vivi um risco muito grande de finanças, porque eu entrei na televisão sem nenhuma expectativa financeira. Eu não tinha respaldo de ninguém, de nada. Cara limpa. E avancei muito nessa área de viver em risco. Eu aprendi, aí a experiência vem, que todos nós, se quisermos conquistar alguma posição, vamos ter que passar por alguns riscos. Mas não podemos viver em risco o tempo todo. E eu fiquei em risco muito tempo. Eu podia ter me destruído, ter quebrado a minha cara, arregaçado o meu ministério e a minha família por viver no limite do risco muito tempo. Eu não voltaria para fazer isso. Esse aqui foi um erro meu. Viver em risco o tempo todo. Viver um carro, ele tem 5, 6 marchas, 7 marchas, né? Isso significa que um automóvel desenvolve vários tipos de velocidade. E o automóvel, nenhum automóvel anda a 200 por hora o tempo todo. Porque se ele andar a 200 por hora o tempo todo, vai causar desastres. Então, eu vivia a 200 por hora. Sabe? No meu velocímetro não tinha negócio de 40, não tinha negócio de 30, não tinha negócio de 50, meu negócio era de 200 para lá. Então, eu vivi nisso. Isso é estressante, desgastante emocionalmente, fisicamente. Então, e eu estou na frente, não sentia tanto, mas minha esposa, todo o repuxo de viver no risco o tempo todo, essa eu não faria de novo. Para mim, esse é o meu maior defeito de viver no limite o tempo todo, sabe? E viver no risco. Outra, eu, lá atrás, queria ajudar. Eu dizia, bem, eu sou evangelista, não tenho dinheiro para meus projetos, então eu vou inventar negócio para me ajudar. Esse aqui foi o segundo erro. Eu quebrei 6 vezes. Fiz um negócio, quebrei. Fiz o segundo, quebrei. Fiz o terceiro, quebrei. Fiz o quarto, quebrei. Olha como é que eu sou insistente. Fiz o quinto, quebrei. Fiz o sexto, quebrei. E não foi diabo. Não tem capeta. Eu quebrei pela minha ansiedade, pela falta de experiência, de me meter em coisa que não sabia, de querer fazer aquilo que Deus não mandou eu fazer. Tudo em nome de querer ajudar aquilo que Deus me chamou. E aí eu aprendi uma outra coisa, que as coisas de Deus, Deus trabalha com o tempo, ele não precisa do tempo, sabe? Você tem que aguardar o tempo de Deus para cada estação da sua vida. E eu vivi igual um maluco querendo fazer algum negócio para ter recurso. Eu não faria isso. De novo, Deus me chamou aqui, então é isso aqui que Deus me chamou? Então vamos embora aqui. Vamos tocar a vida aqui até Deus abrir as portas, me dar estratégias, tocar em pessoas. Essa é outra coisa que eu não faria. Eu poderia aqui alencar uma série de outras coisas que eu não faria, certo? Agora, eu me lembro aqui algumas coisas que eu repetiria. Primeiro, estar debaixo de uma autoridade espiritual o tempo todo.
Isso aqui é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu Amém. tinha autoridade espiritual do meu pastor e do meu pai. Eu sempre tive. E mesmo depois que eu fiquei famoso, abre e fecha aspas para negócio de fama, estou dizendo famoso porque fiquei conhecido por causa da televisão, programa em rede nacional, em rede mundial, grandes cruzadas, e super conhecido, eu nunca olhei o meu pastor como igual ao meu. Eu nunca olhei o meu pastor no sentido de cima para baixo. Eu sempre olhei o meu pastor de baixo para cima. Eu sempre reconheci o meu pastor como uma autoridade espiritual na minha vida. Isso foi uma das coisas mais importantes da minha vida, que eu voltaria atrás e faria de novo a mesma coisa. Uma outra coisa que eu faria, pedir a Deus uma direção para com quem casar, para não errar. Casar com uma pessoa que eu amasse e fosse amado. Eu repetiria a mesma coisa e casaria da mesma maneira com a mesma pessoa, porque isso foi uma bênção de Deus para a minha vida. Então, eu fico vendo assim várias ações quando eu paro para pensar na minha vida, certo? De coisas que eu digo, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Eu repetiria isso. Não, isso aqui não. Isso aqui eu descartaria. Porque tem coisas que só a experiência vai fazer você amadurecer. Não adianta. Você passa pela experiência para crescer. Por que Deus permite a tribulação? Porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Olha, Deus usa esse instrumento para o amadurecimento. A matéria mais difícil da escola da vida são as tribulações, mas são as únicas que nos fazem crescer. Então, mesmo no método de Deus, ele utiliza isso para você ter experiências e crescer. Então, na vida é a mesma coisa. Você vai errar, você não vai acertar todas, você vai corrigir rotas, você vai melhorar situações e você não precisa ter inveja ou ciúme de quem está em sua volta. Se você tem uma chamada de Deus, se você tem uma convicção daquilo que Deus quer para a sua vida, olha, não tem gente grande no reino. Grande é o reino. O que tem são pessoas fazendo aquilo que Deus quer que faça. Amém. É isso aqui. Não importa se você é pastor de 500 ou pastor de 100 mil. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. É isso que importa. Se você é pastor, não é pastor. Sabe? Mas você está exatamente onde quer que Deus quer que você esteja. Eu estava ouvindo quando o pastor teve aqui na nossa Slavec, o John Bevere, ele na sua pregação, ele mostra um fato muito interessante. Uma senhora, ela só foi dona de casa, ela só foi crente na igreja, fiel, mas só que ela pedia a Deus, o que tu queres que eu faça? E ela educou seus filhos, ensinou seus filhos. E depois, então, quando ela chega no céu, diz, Senhor, eu fiz tão pouco por ti, eu não sei se o que eu fiz, se é tudo que tu queria. Aí Deus diz assim para ela, sim, esses 3 filhos que você criou, um é ministro do Evangelho, o outro é um homem de grande influência na nação, de grande poder na nação. Olha que tá. O outro, missionário. Então, você fez exatamente aquilo que eu queria que você fizesse. Vamos parar com a ideia dessa classificação do mundo de grandeza, sabe? Se o cara é pastor de 100 mil, é um grande pastor. Mas se ele é pastor de 500, ele é um pequeno pastor. Isso é uma estupidez. No reino de Deus, tudo é grande quando você está no centro da sua vontade. Muito bom. Eu fico até com pena de querer complementar qualquer coisa, porque eu quero aproveitar o máximo da sabedoria, do tempo aqui do pastor Silas e da unção que está sobre a vida dele. Então eu vou direto já para a próxima pergunta. A gente está falando sobre o pastor e a sociedade. Eu queria ouvir, Silas, na sua perspectiva, como é que os membros de uma igreja local podem cooperar com a unção do seu pastor para a transformação da nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho do lado do membro agora. Bem, eu acho que se a ovelha tiver a consciência do que ela vai ser um instrumento de bênção. Porque ovelha é mansa, ovelha é obediente, ovelha escuta a voz de pastor. Essa analogia e comparação de pastor e ovelha
É muito importante. Então, uma ovelha contribui para o ministério do pastor quando ela aprende princípio de autoridade. A autoridade não é que o pastor seja melhor do que ninguém. Ao contrário, tem crentes mais santos do que pastores. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do revestimento de autoridade que Deus dá a um homem. Aqui está o segredo do sucesso de uma ovelha. O segredo do reconhecimento de autoridade espiritual. Vamos pegar Davi. Davi já estava ungido rei, não é? Foi ungido rei, mas não estava ainda na posse da unção. Isso é, não estava investido como rei. Havia um rei no trono, tentou matá-lo 6 vezes diretamente, o perseguiu de maneira implacável por quase 10 anos. Um rei mau caráter, sem palavra, perverso. E quando Davi tem esse cara na mão, os assessores de Davi disseram assim para ele: mata esse cara. É Deus que entregou esse cara nas tuas mãos. As palavras de Davi, aquilo que ele fala no capítulo 24 e no capítulo 26 do livro de Samuel, são fenomenais. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Davi está dizendo que o ungido do Senhor é problema de quem ungiu, não era problema dele. Se a ovelha entender que o pastor é uma autoridade espiritual sobre a vida dela, eu vou dizer uma coisa para você. Essa ovelha vai ser terrivelmente abençoada e vai ser um instrumento de bênção para o seu pastor. E eu digo sempre aos membros da igreja que eu sou pastor: ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a me ter como pastor. Mas se você está aqui, é porque você reconhece a minha autoridade espiritual. Então, não faça disso um peso para você, nem para mim. E a hora que você achar que eu não sou o pastor ideal para você, não há problema nenhum. Fale comigo, eu dou uma carta de apresentação e vá para uma igreja que você reconheça o pastor. Sabe? Porque eu não sou dono de ninguém. Eu tomo conta de ovelhas para quem é o dono. Mas eu não sou dono. Eu não sou dono de ovelhas. Eu tomo conta para o Senhor que é o dono. E a pior coisa é você tomar conta de alguma coisa que não é sua. A pior que eu digo é o seguinte: requer atenção dobrada para com a ovelha. Mas a ovelha, ela tem que entender que pastor não é Deus, pastor não é perfeito, pastor é um homem que está revestido de uma autoridade dada por Deus. Aqui é que está. E se ela quer ser bem-sucedida, e se ela quer ter bênção e paz, se submeta à autoridade de um pastor. Porque ovelha sem pastor é princípio da Bíblia. Ela está sujeita ao lobo, ao diabo, para ser devorada e para ser destruída. A ovelha precisa de um pastor, não importa quem seja, se é milionário, se é PhD, se é governador, não interessa, na igreja não passa de ovelha. Faça com que o ministério do seu pastor seja um ministério abençoado e não um ministério difícil, não é? Um ministério onde tem confusão, onde tem briga por interesses mesquinhos e que não levam a nada e ainda destrói a vida da ovelha, porque a murmuração e a divisão pertencem ao diabo e não às ovelhas de Cristo. Amém. Princípios preciosos, pastor. Eu agradeço demais por poder compartilhar disso. E a gente já vai chegando perto do nosso final, apesar de a vontade ser de continuar por um bom tempo. Eu só queria tocar um pouquinho em um outro assunto aqui. Eu creio que o Senhor está trazendo esses dias um avivamento diferente para a região do sertão nordestino. Esse avivamento ele envolve uma mudança de mentalidade. Aqui na nossa igreja nós temos chamado isso de capítulo 2. Eu creio mesmo que é um novo capítulo para a história do evangelho no sertão. E eu queria que o senhor pudesse trazer uma palavra do seu coração específica para os pastores dessa região do Brasil,
do sertão brasileiro, e que o Senhor pudesse também finalizar com uma oração pelo nosso sertão e por aqueles que pastoreiam a sociedade do sertão do Nordeste. Bem, eu quero dizer para vocês que vocês não estão fazendo um trabalho menor do que o meu, ou de qualquer outro que esteja no Sudeste, no Sul, ou nos grandes centros do Nordeste também, nas grandes cidades do Nordeste, nas capitais, onde fluem pessoas, onde tudo é notícia. Eu quero dizer que o seu trabalho é tão importante quanto o meu, porque o reino de Deus não é apenas o que eu faço. O reino de Deus é você estabelecer na terra a vontade de Deus, trazer o céu para a terra. Então, diga para esse povo que nem o local, nem a geografia, nem as circunstâncias são impedimentos para Deus fazer coisas grandes e tremendas. Sabe? Olha só que coisa interessante. Qual é o lugar mais terrível do planeta? Deserto. É o lugar mais terrível do planeta. Deserto representa o lugar mais improdutivo do mundo. Deserto é lugar de se perder. Deserto é lugar de morte. E Deus operou os maiores milagres que não aconteceram jamais na humanidade aonde? No deserto. Uau, muito bom. É no deserto. Ah, comida todo dia caía do céu, água brotava da rocha, a roupa não ficava velha, coluna de nuvem de dia para aplacar a força do sol, coluna de fogo para aplacar a força do frio, né? Os contrastes de temperatura naquele deserto que eu conheço bem. Então, meu amigo, não é a geografia que determina o sucesso do teu ministério. Não é o local, mas a presença de Deus com você. É você estar fazendo a vontade de Deus. É você ser voz profética para esse povo que está aí na sua igreja. É você não dimensionar. Isso aqui é que é o perigo. Sabe qual é a questão? É que muitas vezes nós queremos trazer a dimensão de Deus para a nossa dimensão, ao invés de nós sairmos da nossa dimensão e irmos para a dimensão de Deus. Afinal, olha esse lugar aqui. Lugar de pobre, dificuldade econômica, dificuldade de emprego, um povo pobre, um lugar esquecido. Então, você limita Deus à geografia. Isso é o maior absurdo que um pastor pode fazer. Ao contrário, leve a geografia para o céu. Aqui, tudo diz que é pobreza. Aqui, tudo diz que é miséria. Aqui, tudo diz que é difícil ganhar almas. Aqui, tudo diz que não pode ter mudança. Agora, o reino é uma contracultura, a cultura imposta. Eu estou aqui para dizer que Deus vai mudar a vida de vocês, que Deus vai trazer prosperidade a esse lugar, que Deus vai libertar da idolatria, que Deus vai mudar a história dessa gente. Meu irmão, eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, é o lugar das pessoas mais pobres, chamada cidade dormitório. A força trabalhadora do Rio de Janeiro estão nessas cidades do Grande Rio, Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti. Então, sempre as igrejas nessa região eram igrejas simples, igrejas pobres, pastor pobre, igreja. Aí um camarada que foi meu aluno no seminário, chamado Marcos Gregório, eu estou dando o nome, Ministério Apacentar, falou, não vai aceitar isso não. Não. Começou num lugar pequenininho, dizendo, gente, Deus vai abençoar vocês, Deus vai mudar a vida de vocês, Deus vai mudar esse lugar. Meu irmão, vem ver em Nova Iguaçu a igreja que pastor Marcos Gregório é pastor. Eu lhe garanto que em muito lugar de classe A, de São Paulo e Rio, não tem uma igreja como o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Uma igreja moderníssima, com ar-condicionado central, com tecnologia de ponta, de som, de telões. Uma igreja promissora. Eu acompanhei desde que ele começou. Uma igrejinha pequena para 300 pessoas, eu prego lá desde essa época. E ele sempre foi um cara visionário.
Hoje ele tem uma igreja pujante, com recursos financeiros. Então, meu irmão, meu caro pastor, ou você fica preso à geografia e ao status social, ou você rompe isso com o poder do céu, com a fé em Deus, levando o teu povo a uma dimensão, visão. Não é o que meus olhos veem. Visão é aqui na mente. É eu alcançar além daquilo que eu vejo. Mostra ao teu povo uma visão. Comece a falar aonde você quer chegar. Eu dizia aqui na igreja que eu sou pastor. Eu assumi uma igreja, um tempo para 1.120 pessoas. E aí eu comecei a dizer, aqui não será o último lugar. Nós vamos ter uma grande igreja com tudo do melhor. E depois dessa, vamos ter uma outra ainda maior. Eu fui levando o povo a ver o que eu via. Aí nós fizemos uma igreja em 19 meses. Do chão à inauguração. 19 meses. 6.580 lugares, 30 milhões de reais. Me pergunta de onde veio o recurso. Me pergunta de onde veio, que eu não vou te responder aqui. Sabe? O povo, milagre na vida dos irmãos. O que eu, como pastor, tenho a visão para levar o povo à visão. Então, colega, não fique restrito, nem com complexo de inferioridade, por causa do lugar, por causa do tipo de lugar. Rompa isso aí. Tenha fé, crê em Deus. Profetize, você é voz profética na sua igreja. Libere aí, olha, Deus vai abençoar a gente aqui. Deus vai dar riqueza a gente aqui. Mesmo que o lugar seja de pobre, de miséria. Tu és boca de Deus e voz profética para mudar o status quo do lugar. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Eu cheguei numa cidade, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Prefeito eu ajudei a eleger. Amigo meu, de família evangélica. Ele fez um evento e fez, no primeiro ano, o Dia de Ações de Graça. Eu preguei e profetizei, disse assim, essa cidade vai ser próspera. Essa cidade vai ser grande. Essa cidade vai mudar. Meu amigo, o que aconteceu com essa cidade, meu amigo? Começou a receber royalties de petróleo porque passou um duto da Petrobras dentro da cidade. Uma cidade monstro, pujante. A terceira economia de Pernambuco. Então, que conversa é essa, pastor? Crê em Deus, abra a boca, não tenha medo, trabalhe com afinco, com energia, bota para quebrar, coragem, vai ter coisa errada, conserta, vai quebrar a cara, retorna, corrige, segue em frente e Deus vai te abençoar. Eu vou orar aqui para abençoar todos vocês, porque esse princípio vale para você, meu irmão, para a tua casa e para a tua família. Ok? Vamos orar então? Vamos orar, pastor. Senhor, eu quero pedir uma bênção sobre todas as pessoas que estão me acompanhando aqui. A vida delas, o ministério, a saúde. Eu declaro bênção sobre a tua casa, proteção de Deus. Eu declaro um novo tempo para a sua vida, para a igreja. Eu declaro que vai vir sobre a nossa nação um tempo de avivamento, um tempo de paz e prosperidade. Caiam por terra os inimigos da nossa nação. Sejam confundidos e derrotados os corruptos, os politiqueiros. E que Deus levante a sua igreja com poder e glória. Eu abençoo você, a tua casa. Eu abençoo o seu ministério. Eu abençoo a sua vida. E abençoo a nossa nação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Silas, mais uma vez, muito obrigado. A gente tem noção, pelo menos noção, da dimensão de demanda que o Senhor tem, seja da ADVEC, seja da Associação Vitória em Cristo, e de todos os desdobramentos e ser uma voz profética para a nossa nação, e esse tempo que o Senhor cedeu para conversar não somente comigo, mas com todo mundo que está assistindo. Foi muito apreciado, é um prazer enorme, e espero tê-lo aqui muito em breve. Esse ano, permitindo Deus, vamos marcar e eu vou chegar até aí a sua igreja aí. Vamos Amém. chegar aí. Vai ser uma honra e vai ser um fogo grande aqui de Deus. Pastor Amém. Silas, muito obrigado. Deus te abençoe. Todo mundo que está assistindo essa live, você pode acompanhar mais sobre liderança, sobre ministério, no site pastoredilson.com
E todo o material do Silas dispensa apresentações. Está no Amém. YouTube, está no Facebook, no Instagram. Silas, forte abraço. Obrigado. Abraço para você que nos assiste também. Até mais. A mais, um abraço.